Porra. E aí, Cauê, fui lá pegar uma água, já voltei já. Nossa, calorzão que tá. Luiz também chegou aí. Beleza. Deixa eu já... Opa. Aqui. Excel, cadê? Aula passada. Atividades da aula passada. Vou dar uma pequena correção com vocês aqui. Ó, aula passada, 3 respostas do Cauê, do Pedro e do Luiz. Pedro não estava com a gente aqui na nossa aula vivo, mas respondeu depois pela aula gravada. Muito bom, Pedro. Conta a nota como do mesmo jeito, tá bom? Então, se por algum acaso algum de vocês precisarem faltar, não estiver presente com a gente aqui, não tem problema. Assiste a aula gravada e responde o formulário que você ganha a sua nota, tá bom? Perguntei, para que serve o ponto e vírgula na programação? Então, ó, para indicar que não vamos escrever mais nada, para finalizar uma configuração ou terminar um comando. Tá tudo certinho. A gente coloca o ponto e vírgula, vou poder falar que a gente não vai escrever mais coisa dele para frente, que a gente acabou o nosso comando. Ou o código para colocar a cor vermelha no elemento LBL mal de cal. Vamos ver quem acertou. Metade respondeu, duas pessoas responderam amarelo e alguém respondeu azul. O azul é esse primeiro aqui, ó. LBL maldição ponto for color red. E o amarelo? LBL maldição ponto for color ponto red. O que está correto aqui, pessoal, é o amarelo, tá? Quem respondeu amarelo está correto. Quem respondeu azul, ficou faltando só o comando color. Color é um comando de colocar cores, tá? Então a gente precisa do comando color. Senão ele não entende que você quer colocar ali um red. O que é um red? É uma cor. Então, ó, cor, red. Tá bom? Mas, no modo geral, você tirou um desempenho muito bom. E na aula de hoje, pessoal, nós temos um conteúdo muito importante. O conteúdo da aula de hoje é importantíssimo, por isso que eu pedi que vocês estivessem presentes comigo aqui ao vivo, para tirar dúvidas, caso houvessem. Hoje, isso daqui eu quero que vocês anotem, tá bom? Anotar a partir de agora. Só que eu quero que vocês anotem uma folha separada. No livro, se for o caso de você estar anotando no livro, vai passar nas folhas aí, acha uma página em branco. E se você tiver no caderno, pega uma folha aí separada também, tá bom? Para o conteúdo de hoje. Porque ele é tão importante, eu quero que você coloque numa folha separada. Ó, aqui no meu computador eu vou usar o Word. O Word é como se fosse você anotando no seu caderno aí, tá bom? Então você vai anotar aí, ó. Variáveis. Isso é a matéria da aula de hoje. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de variáveis na programação. Tudo bem? Variáveis. Agora, vamos lá. O que é variável? Vamos lá. Vamos colocar assim.
variáveis, isso você vai anotar aí, tá bom? Variáveis é um espacinho na memória do computador para armazenar informações. Ou, se você preferir, guardar dados. Ponto. Isso aqui é uma variável. Professor, você escrever mais, não. Você escrever mais, não. Muito tempo longe da escola, né? Bom que vai reacostumando. Pouca coisa, é só algumas anotações. Isso daqui eu vou querer que vocês anotem, porque quando vocês anotam, vocês memorizam um pouco melhor. E também a definição aqui, ok, mas tem algumas coisas que a gente vai precisar depois da programação. Então, às vezes, eu vou pedir para você algum comandinho, alguma coisa de variável, você vai ter anotado, vai ser bem tranquilinho de lembrar disso daqui, tá? Por isso, eu pedi para anotar. A gente está na nossa aula de número 12 do curso, ou 13. Eu nunca pedi para vocês anotarem nada. Eu peço para vocês fazerem, quer dizer, anotações, principalmente das aulas passadas, anotações dos comandos, mas falar para vocês assim, gente, ó, escreve exatamente como está aqui. É a primeira vez que eu estou pedindo, tá? Porque isso aqui realmente é muito importante. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre variáveis na programação. E essas variáveis aqui, pessoal, não existem só no C#. Existem em todas as linguagens de programação que existem, tá bom? Então, por exemplo, a gente falou sobre o C#, que é o que a gente está aprendendo agora, mas, por exemplo, se a gente fosse aprender Java, se a gente fosse aprender JavaScript, que a gente vai aprender mais para frente, Python, qualquer linguagem de programação que vocês forem aprender, existem variáveis, e as variáveis, elas funcionam da mesma maneira. Por isso que é muito importante, tá? A gente vai aprender isso daqui para o C#, mas serve para todas as outras linguagens, tá bom? Então, variável, ela é um espaço, é um espacinho na memória do computador. Sabe a memória RAM do computador? Então, é um espaço na memória RAM do computador que a gente reserva esse espaço para poder armazenar informação. Ou, no caso, armazenar informação é a mesma coisa que você guardar uma informação, guardar um dado, tá bom? Então, a gente pega essa variável, a gente fala assim para o computador, a memória RAM, fala, pega um espacinho do que você tem aí e guarda essa informação aqui. O que pode ser essa informação? Pode ser qualquer coisa, tá bom? Então, ó, declarando variáveis. Ou melhor, tipos de variáveis. Tipos de variáveis. Vamos lá. Essas variáveis que a gente guarda informações tem diversos tipos. A gente vai ver aqui. Vou deixar bonitinho, que tá colorido para vocês, ó. A gente vai ver aqui 3 tipos de variáveis, que são os tipos que a gente vai usar nas nossas aulas, tá bom? Tem um tipo de variável que é string, tá bom? Repara que string eu escrevi com S maiúsculo, você também vai escrever com S maiúsculo. Fazer bem devagarzinho tudo isso daqui para a gente poder absorver todo o conteúdo que precisa. Até pintar de azul isso daqui, na verdade, vai. Azul. O que é uma variável do tipo string? String guarda texto. Guarda texto. As variáveis do tipo string, eu não falei para vocês que as variáveis elas armazenam informações, elas guardam dados, guardam informações. A variável do tipo string, ela guarda texto. E é isso. Guarda texto. Só isso. A gente também vai usar uma variável, a gente vai usar bastante uma variável também, que é do tipo int. Repara que int é minúsculo. Está escrito em minúsculo, tá bom? Eu vou até tirar esses 2 pontos aqui, para vocês não confundirem isso com algum comando, tá? Então, ó. Vou até colocar aqui mais para frente um pouquinho. Eu vou fazer assim. Quero fazer uma coisa bem bonitinha, bem ilustrativa para vocês. Cadê o negócio? Aqui, achei. Aqui, string guarda texto. Setinha bonitinho ali. Int vai guardar o quê?
Ó, int, pessoal, vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Ó, string é uma palavra do inglês, tá bom? Só que essa palavra, ela significa muitas coisas e foi meio estranho de entender que ela significa. String, ela pode significar fio, ela pode significar corda e, de uma certa forma, pode significar também texto, tá bom? Palavras. Mas a gente pouco usa string para se referir a texto, palavra. Mas nesse caso aqui significa texto, tá bom? Int é uma palavra abreviada. Int é uma palavra abreviada dessa palavra aqui, ó. Integer. E o que significa integer em português? Integer em português significa inteiro. É umas palavras que geralmente a gente não usa no dia a dia e tão pouco no inglês. Mas na programação a gente precisa entender o que elas significam para a gente poder utilizar com mais sabedoria, tá bom? Eita. Calma aí. Setinha aqui ficou louca. Não! Volta. Vem pra frente. Ih! Pra frente, setinha. Aqui. Tá bom, deixa assim. Ah, eu queria que ela ficasse retinha. Vamos lá, inserir formas. Enquanto isso, vocês vão anotando. Ah lá, o Pedro já pegou o livro. Boa tarde, Pedro. Pedro, isso aqui você vai anotar, tá? Pega o caderno e anota isso aqui, tudo está escrito aqui na tela. E int, o que significa inteiro? Por que int, integer? Por que inteiro? Porque essa variável aqui, pessoal, ela só guarda números inteiros. Certo? Essa variável ela só guarda números inteiros. O que é o número inteiro? O número inteiro, pessoal, é um número que não tem vírgula, é um número que não é quebrado. Por exemplo, número 10, número 1, 2, 0, número menos 5, por exemplo, até número negativo vale também. 1.127.000, tudo isso. Tudo que não é número quebrado, tá bom? E, por fim, nós temos aqui o float. Ó, o int é com i minúsculo, tá? Ele aumentou aqui sem querer para mim. Que é o quê? Opa. Flutuante. Flutuante? Como assim? Bom, ele guarda números teu nome correto? Números. Eu vou colocar de uma forma indireta aqui para você entender, tá? Também é o que eu tô lembrando agora. Guarda números quebrados. O que é o número quebrado? 2,5, por exemplo. 2,5 não é nem 2 e nem 3. 2,5 é o quê? É 2,5. Então, isso que são números quebrados, entende? Por exemplo, 2,5 é um número quebrado, que é do tipo float. Que mais? 20,2. Esses números que tem uma vírgula, sabe? Que é metade de um número, por exemplo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O que poderia ser um texto? Um texto poderia ser o meu nome, por exemplo, Conrado. E olha só, a gente escreve tudo que é texto. Lembra daquele comandinho do message box, da caixa de mensagem que a gente escrevia, que a gente tem que colocar entre aspas? Mesma coisa aqui, tá? Tudo que é texto, a gente tem que pôr entre aspas. Mas só o que é texto, tá bom? O que não é texto não precisa ficar entre aspas. Então, ó, eu vou escrever Conrado. Conrado é um texto. Conrado é um texto, professor, mas texto de uma palavra só? Sim, pessoal. Tudo que, sei lá, A é um texto, tá bom? Então, texto é tudo que a gente pode escrever. A gente coloca tudo entre aspas, tá bom? Números inteiros. Por exemplo,
Vamos ver aqui, ó, o número, vamos supor, pode ser a sua idade, ó, sua idade, sei lá, 14 anos. 14. 14 é um número inteiro, certo? E o número quebrado? Vamos supor que você vai ali na padaria e você vai comprar um pastel. Quanto custa o pastel? O pastel custa R$ 5,50. Custa R$ 5 o pastel? Não. Custa R$ 6 o pastel? Não. É um valor quebrado. É R$ 5,50. Ou seja, não é nem 5 nem 6. É 5,50. Então, por exemplo, 5,5. Entendeu? Isso é um número quebrado. E isso é um número inteiro. E isso é um texto. É isso que essas variáveis guardam. Tá joia? Por que a gente fala flutuante? Por exemplo, string texto. Ok. Int significa integer, que em português significa inteiro. São números inteiros. Agora, float, que significa flutuante, o que tem a ver flutuante? O flutuante aqui, pessoal, é essa vírgula. Tá vendo essa vírgula aqui? Ela é um ponto flutuante, porque ela pode flutuar. Sem essa vírgula, o que eu tenho? Eu tenho 550, mas poderia ser 5,50, poderia ser 55,0. Então, essa vírgula aqui, ela flutua, por isso que a gente fala ponto flutuante. Mas essa é uma curiosidade, tá bom? O que vocês precisam se preocupar é que string guarda texto, int guarda número inteiro e float guarda números quebrados. Certo? Próximo e último ponto. Criando uma variável. Na verdade, na programação, a gente não fala criar, a gente fala declarar. Vou declarar uma variável. Mas a gente pode falar que a gente vai criar uma variável, tá? Vou criar aqui uma variável do tipo string, tá bom? Dá até um zoom aqui, ó. Vou criar aqui uma variável do tipo string. Como que eu faço isso na programação? Depois eu vou abrir aqui o Visual Studio e vou criar na mão, na programação, tá? Como que eu crio uma variável na programação? Eu primeiro começo escrevendo o tipo da variável, ó. Criar uma variável. Tipo, nome, valor. Tá bom? Só deixar aqui um exemplo para vocês. Olha lá. Tipo, nome e valor. Então eu vou colocar lá. Que tipo de variável que eu vou querer criar? O que eu vou querer guardar? Vou guardar um texto. Se eu vou guardar um texto, então vai ser string. E string começa com S maiúsculo. É a única variável que começa com S maiúsculo. Então vamos aqui, ó. String. Até colocar aqui um azulzinho mais escuro. String. E aí, pessoal, o que acontece? Eu preciso dar um nome para essa variável. Eu tenho que chamar ela de alguma coisa. Eu não posso ficar chamando isso aqui de variável. Ah, variável, variável. Não. Porque se eu tiver duas variáveis, como é que você vê qual variável que é qual? Então, eu tenho que escolher um nome para eu dar para a minha variável. E pode ser, pessoal, qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu posso colocar uma variável chamada, por exemplo, beterraba. Mas aí a gente entra naquele problema da aula passada, que eu podia escolher o nome que eu quisesse para dar para um elemento. Lembra da tela? O nome que eu quisesse dar para o label, o nome que eu quisesse dar para o botão. O nome que eu quisesse. Aqui também, eu posso escolher o nome que eu quiser. Mas se eu colocar uma variável tipo beterraba, fica meio estranho, não é? Então eu tenho que colocar um nome nessa minha variável que ela vai fazer sentido. Depois, quando eu falar o nome dela, vai fazer o sentido que eu guardei lá dentro. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada nome. Por que eu vou criar uma variável chamada nome? Porque dentro dessa variável eu vou guardar o nome de alguém. Certo? Então faz sentido, não faz? Eu criar uma variável chamada nome, porque dentro da variável nome, o que eu estou guardando lá dentro? Um nome de alguma pessoa. Então, ó, eu falei o tipo, que é string.
Já falei o nome dessa minha variável vai ser nome, tá? O nome é nome, mas poderia ser outra coisa. Agora eu tenho que colocar aqui, ó, igual. Igual. Para eu falar aqui, a minha variável nome, que é do tipo string, ela é igual ao quê? Aí eu coloco o valor dela. Bom, a gente não pode esquecer que as variáveis de texto, que é string, sempre, tá? Isso sempre, não tem exceção. A variável string, que guarda texto, sempre tem que vir com aspas. O meu texto que eu vou guardar lá dentro tem que ter uma aspas, tá bom? Então, ó, vou abrir aspas e já vou fechar essa aspas aqui, ó. Abre e fecha aspas. E aqui dentro eu posso escrever o que eu quiser. Aqui eu escrevi Conrado, eu posso guardar outro nome. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui Cauê. Cauê. Certo? Guardei o nome do Cauê. E acabou. Ou melhor, para acabar o que eu preciso, ponto e vírgula. Acabei. Então aqui eu tenho uma variável do tipo string e ela chama nome. Por que ela chama nome? Porque ela guarda nomes. E qual que é o nome que ele está guardando aqui? Cauê. Certo? Vamos criar uma outra variável. Eu vou criar aqui, depois eu vou criar os três tipos de variáveis, eu vou criar. Depois vocês vão abrir o áudio e vocês vão criar uma variável comigo aqui, cada um de vocês. Então, ó, pulei de linha. Vou criar aqui uma variável do tipo int. Então, ó, int. E aí eu vou escolher o nome para essa idade. Vamos supor, um nome para essa idade, ó. Eu vou escolher o nome para essa minha variável. Bom, eu não posso colocar o nome dessa minha variável de nome. Por quê? Porque já existe uma variável chamada nome. Não pode existir nenhuma variável utilizando o nome que você vai guardar aqui. Até porque, pensa bem, se eu criasse uma variável tipo int, que guarda números inteiros, chamada nome, não faz sentido. Porque como é que eu vou colocar? Porque a variável int, ela só guarda número. Como é que eu vou guardar um nome, sendo que só guarda número? Nome é texto. Então não faria nem sentido, né? Vamos ver uma outra possibilidade. Eu vou colocar o nome dessa minha variável de int de idade. Obrigado. Aqui, ó, pode levar lá para cima já? Pode levar lá para cima já? Todo mundo está presente? Obrigado. Então, vamos lá. Int idade é igual e número não precisa de aspa, é só escrever. Então, vamos lá. Vamos pegar uma idade aqui. Vamos supor 13 anos. 13. Ponto e vírgula. Certo? Então, não tem como uma pessoa ter 13 anos e meio. Na verdade, até tem, né? Vamos supor que você fez 13 anos há 6 meses atrás. Está na metade da sua idade, né? Mas a gente não fala 13 anos e meio, a gente só fala 13. Então, é um ótimo exemplo para números inteiros. Por fim, float. Float, que eu sempre começo com tipo. Eu escolho o nome. Vou colocar, então, dinheiro. Porque eu vou guardar um dinheiro aqui dentro. Vamos supor, vamos ver quanto tem aqui na minha carteira. Tenho... Eu não tenho moeda aqui. Mas vamos supor, ó. Tenho R$2. E eu tenho 25 centavos. Então, eu tenho 2,25. Então, eu vou escrever aqui, ó. 2,25. Conrado, mas você colocou ponto em vez de colocar vírgula? Então, na programação, a gente coloca ponto. Quando eu quero dividir um número em duas partes, tipo aqui, ó, 2,25, aqui eu coloquei com vírgula para vocês entenderem, mas na verdade a gente não pode pôr vírgula. Tem que ser ponto. Por isso que eu falei flutuante, um ponto flutuante. Olha o pontinho flutuante aqui. Ponto e vírgula. Certo? Ó, variável tipo string, variável tipo int, variável tipo float. Isso daqui é o jeito que eu escreveria na programação, lá em C#, igualzinho tá aqui. Eu teria 3 variáveis. Beleza? Então, tá jóia. Vamos lá.
Agora, vocês que vão criar a variável. Vou pular um espaço. Então, vamos por ordem de quem está aqui na minha lista aqui. Quem chegou primeiro aqui. Quem chegou primeiro na nossa aula foi o Cauê. Então, vamos lá, Cauê. Abre o áudio. Oi. E aí, você vai criar uma variável aqui, Cauê. Escolhe uma variável, pode ser uma dessas três. E eu vou escrever aqui. Pode ser a terceira. O Pode float. ser float. Então, vamos lá. Float. Agora você precisa escolher um nome para essa variável. Vixe. E veja só, não pode ser dinheiro, porque já existe uma variável chamada dinheiro que eu criei. Vai ser com um número? Float guarda Pode números ser. quebrados. Então você tem que escolher um Pode nome que ser vai guardar conta de alguma coisa luz. que faça sentido para o número quebrado. Pode ser uma conta. Conta de Pode luz, ser? água. Pode ser uma conta. Vai ser conta o nome? Então, conta. Igual. E aí você vai escolher o número que vai entrar aqui agora. O valor que tem que ser do tipo float. Que tem que ser o número quebrado. Pode ser 95 e 60. 95 e 60. Ponto e vírgula. Beleza. Isso daí. Então o Cauê criou uma variável tipo float, com o nome conta, que guarda o número 95 e 60, que eu possa... por que conta? Porque eu posso utilizar esse valor para fazer uma conta mais tarde. Tá bom? Beleza. Vamos agora pro Luiz. Vamos lá, Luiz. Conversa comigo. Abra o seu áudio. Oi. E aqui, Luiz, você vai escolher um tipo de variável. Qual que você quer escolher aqui? String, int ou float? Int. Vamos lá. Int. Qual o nome que você vai dar para essa variável? Dano. Como? Dano. Dano? Sim? É. Pode ser. Muito bom. Como se fosse um jogo, né? Como se o personagem tivesse um ataque, ele vai causar um certo dano. Qual que é o dano que o seu personagem vai causar? 32. 32. Ponto e vírgula. Beleza, então, Luiz. Tá certinho. Então, poderia ser variáveis para um jogo, uma variável que eu guardo o dano que o personagem causa. Qual que é o dano que o personagem causa aos inimigos? 32. Dano. Não pode ser 32.1, não pode ser 32.2, tem que ser 32 redondinho. Bonitinho. Certo? Por fim, nós temos ali o Pedro. Vamos lá, Pedro. Abre o áudio. Você vai criar uma variável, Pedro. Escolhe Oi. aqui, ó, um tipo. Temos string, int, float. Escolhe um. String. String. Então vamos lá. String. Bacana. Agora você vai... String guarda texto, né? Então agora você vai escolher um nome para essa variável. Calma aí. Animal. Animal, boa. Animal, igual. Lembrando que a variável tipo string, que guarda texto, ela tem que ter aspas, tá? Já vou colocar aqui, ó. Aspas. Qual valor que você vai guardar aqui dentro? Qual texto que você vai guardar aqui dentro? Leão. Leão. Perfeito. Certinho. E faz sentido, tá vendo? Porque a variável string guarda texto, tá guardando animal, e leão é um animal. Então, faz sentido. Coloquei aqui as aspas. Tá vendo aqui, ó, que nem string Cauê e que nem string animal. Quer dizer, a Cauê é um animal. Que nem a variável nome e a variável animal, nome tem aqui, ó, aspas, porque é texto, e animal também tem aspas, porque é texto. E só essas duas, porque são as únicas duas strings que eu tenho. Leão, eu escrevi com L minúsculo, por quê? Eu posso escolher o jeito que eu vou escrever. Eu não preciso escrever leão com L maiúsculo, eu posso escrever minúsculo. Assim como eu também posso escrever assim, ó. Leão, tudo em maiúsculo, não faz diferença. Só que o nome da variável aqui, ó, nome, idade, dinheiro, conta, dano animal, tem que ser minúsculo. E não pode ter acento, tá bom? Vamos colocar isso aqui na programação, no código, e ver funcionando, tá?
Ó, esse documento aqui, isso daqui, caso você não tenha anotado, ou caso você queira ter um resguardo aí, eu vou salvar isso daqui como PDF. Variáveis. Salvar. Tá salvo. Ó, grupo de vocês aqui, vou guardar aqui essa variável. Mandei lá no grupo de vocês. Se vocês quiserem consultar esse documento que eu acabei de escrever depois, para anotar alguma coisa que você esqueceu, quiser revisar alguma coisa, tá lá no grupo, você consegue pegar, tá bom? Vou abrir aqui o Visual Studio no meu computador. Visual Studio. Eu posso criar um projeto novo, mas para a gente poder economizar tempo, eu vou pegar o projeto da aula passada. Que é esse último aqui, ó. Último projetinho. O nome tá estranho, mas não tem problema. Importa o projetinho da aula passada para a gente poder economizar um tempinho aqui. Estamos chegando ao final da aula já. Então, ó. Vamos ver. Então, olha só. Na aula passada a gente fez esse programinha, que era um texto e um botão. No comando do meu botão, quando eu clicava nele, ele pegava o meu LBL maldição, que é esse daqui, e mudava o texto para Olá Mundo. E depois ele pegava a cor e mudava a cor para azul. Tá certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse LBL aqui, esse label, e vou mudar o texto do meu botão. O texto desse meu botão vai ser ver a variável. Ver a variável. E vou tirar todo esse comando que está aqui, ó. Vou zerar. Certo? Então, ó, eu tenho um botão aqui na tela, apaguei os comandos para eu começar a escrever do zero meu programinha. Eu vou colocar aqui aquele comando de mostrar mensagem, que é o message box. Ponto show. Vamos testar? Dentro dele eu vou colocar aspas. Por quê? Porque é um texto. Então vamos lá. Fica aqui, ó. Está funcionando. Vamos ver se está funcionando. Vou rodar aqui em cima, ó, iniciar. Isso a gente já viu nas outras aulas, né? Vamos esperar aqui. Ah lá. Eu vou clicar no botão ver a variável, 2, 3 e... Ah lá, está funcionando. Então, tá tudo funcionando, tá bonitinho, a gente pode continuar. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pular um espaço aqui e aqui em cima eu vou criar uma variável, tá bom? Eu vou criar a variável em cima desse comando e não embaixo. Por quê? Porque vocês lembram que eu falei para vocês que a programação ele vai indo de cima para baixo? Se eu criar uma variável, se eu mostrar a mensagem primeiro e fazer a variável depois, eu não vou conseguir ver a variável, porque a variável não existia quando a mensagem foi exibida. Então, eu vou criar a variável primeiro e mostrar a variável depois, porque aí ela já existe. Então, vamos aqui, ó. Vou criar uma variável primeiro, uma variável do tipo string, tá? Que é do tipo texto. Porque eu acho que é melhor da gente poder ver. Olha. Então, eu vou criar aqui, ó. String. Ele fica, na programação, ele vai pintando, vai ficando coloridinho, né? String. Agora eu preciso do meu texto. String. Eu preciso do nome. Eu vou colocar aqui, então, uma variável chamada... Eu gostei do exemplo do Pedro. Vou colocar aqui, ó, animal. Ele vai ficando coloridinho, vai ficando fácil de ler. Igual, entre aspas. Vou colocar aqui girafa. E no finalzinho, ponto e vírgula. Certo? Então aqui, eu criei uma string chamada animal girafa. Ele ficou com uma cobrinha verde aqui.
Isso daqui não é erro. Não tem problema, pode deixar assim. Agora, pessoal, o que acontece? Eu vou querer ver essa variável na tela. Como que eu faço para poder ver essa variável? Bom, o comando MessageBox, ele mostra as coisas para a gente na tela, não é? Então, eu tenho que dar um jeito de colocar essa variável aqui dentro do MessageBox para eu poder enxergar a variável. Certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Tá vendo esse meu texto aqui? Eu vou tirar esse texto daqui. E eu vou tirar também essa aspas. E vou escrever dentro do parênteses, ó, dando erro, ó. Ó, o vermelhinho deu erro. Por que deu erro? Porque não tem nenhum texto para ele mostrar. Ele precisa me mostrar um texto. Dentro dos parênteses, eu vou colocar aqui, olha bem. Animal. E ele parou de dar erro. E pronto. Ué, Conrado, você não falou que quando a gente vai escrever texto, a gente tem que colocar entre aspas? Sim, e é aí que eu preciso que você entenda isso. A gente precisa colocar entre aspas quando a gente vai escrever um texto. Por que que eu não coloquei animal entre aspas? Porque eu deixei animal sem ficar entre aspas, sem colocar nas aspinhas. Por quê, pessoal? Quando a gente escreve uma coisa sem aspas, o C# pensa que é um comando. Então, por exemplo, se eu escrever aqui, por exemplo, ó, se eu escrever aqui leão, deu erro no leão, tá vendo? Por quê? Porque não existe nenhum comando chamado leão. Como eu escrevi leão sem ser entre aspas, ele pensa que leão é um comando. Existe um comando chamado leão? Não existe. Vamos escrever outra coisa. Escrever aqui, ó. Luiz. Ó, deu erro no Luiz. Por quê? Existe algum comando chamado Luiz? Não existe. Agora eu vou escrever aqui. Animal. Não deu erro. Por quê? Existe algum comando chamado animal? Existe. Aqui, ó. A gente criou esse comando. Não existia. Mas a partir do momento que eu falei que existe uma string animal, agora existe. Por isso que não dá erro. Quando ele for rodar esse comando aqui, de messagebox.show, ele vai falar o seguinte, peraí. Existe comando animal? Opa, existe. Aqui comando animal. E ele vai mostrar o que está escrito lá dentro do animal. E o que está escrito em animal? Girafa. Vamos ver isso aqui rodando? Ó, aqui em cima, iniciar. Vou clicar em ver variável, vamos ver. 1, 2, 3 e... Ah lá, girafa. Você percebe que ele não mostrou para mim animal, ele mostrou o que está escrito dentro da variável animal. Né? Girafa. Por quê? Porque animal é o comando de criar variável e o que ele vai me mostrar é o que está escrito lá dentro, é o que está guardado, é o valor que ele guardou. Então, quando eu coloco string animal, ele guarda, ele vai lá na memória do computador, guarda um espacinho para texto, porque é string, coloca o nome desse espaço de animal. E o valor que ele vai guardar é girafa. Quando eu mando ele vir aqui no comando animal, o que ele faz? Ele vai lá na memória do computador, ele procura aonde está o espaço animal, ele vai encontrar. Ah, animal, achei animal. O que tem dentro de animal? Girafa. E isso funciona para outra coisa. Por exemplo, em vez de girafa, eu poderia colocar aqui, por exemplo, leão. Tudo em maiúsculo, ó, leão. Vamos rodar de novo. Ver variável. Leão. Certo? Por isso que isso daqui que a gente está estudando chama variável. O que é uma variável? Variável é uma coisa que varia, fica variando, fica mudando. Não era girafa?
Eu não mudei para leão, por isso que é variável, porque eu posso ficar mudando o que eu quiser. Eu posso ficar mudando toda hora. Certo? Por isso que a gente fala variável. Vamos ver mais um. Ó, int, vamos colocar int horas. Que horas são agora? Agora são 14 horas. 14. Melhor, hora. Que hora é agora? 14. Então, eu vou mudar aqui animal e vou colocar hora para eu poder ver a hora. Então, ó. Hora. Que vale 14. Iniciar. Deu erro. Mas tudo bem. Por quê? Porque esse daqui é do tipo inteiro, tá? Mas tudo bem. Se ele pudesse me mostrar, ele mostraria o número 14, que na próxima aula a gente vai entender. E por falar em 14, agora é 14h40, a nossa aula vai cair agora. Vai agora no grupo e responde o formulário, que vale nota. Tudo bem? E eu falo para vocês sobre a surpresa.